Galera, espera aí, não passa esse vídeo pra frente não, já direto pra aula, porque eu tenho que passar pra vocês a data da live, que vai ser a live Tira Dúvida desse vídeo aqui, tá? E é importante que caso você esteja vendo esse vídeo após o lançamento, dê um pulinho lá na live, ela vai ficar liberada para vocês estarem assistindo aqui no canal, e a dúvida de algum camarada que fez o curso aí pode ser a sua também, tá? E um outro detalhe é que esse curso você pode acompanhar tranquilamente, ver do começo ao fim, porque no meio do curso ele não vai parar e vai ser cobrado uma taxa e ser vendido o restante do curso, tá? Ele vai ser disponibilizado totalmente aqui no canal para você estar assistindo quando você quiser de forma integral, tá? E também, quem quiser ajudar esse projeto aí ou pagar algum valor pelo curso que está sendo disponibilizado, o Pix é canaloficinando@gmail.com, tá escrito aqui, vai ajudar muito no projeto, né? Porque apesar de ser um curso gratuito aí para vocês vão ver, como nessa primeira aula e nas próximas, que é um curso repleto de detalhes e informações, um curso que não fica perdendo em nada para nenhum outro curso pago, beleza? Então quem quiser ajudar, o Pix, o código Pix é canaloficinando@gmail.com. A data da live, esse primeiro vídeo agora aqui está sendo lançado no dia 1º de dezembro de 2021, beleza? A nossa live, ela vai estar sendo feita no próximo domingo, tá? Então, no caso, dia 5 de dezembro de 2021. No nosso canal vai ter umas playlists lá. Quando essa playlist já estiver disponibilizada, eu vou colocar aqui em cima para vocês clicarem no link dessa playlist, onde vai ter a playlist das lives com Tira Dúvida e a playlist das aulas. Pessoal, esse projeto ele vai até abril. Todo final de semana vai ter uma aula e uma live até abril. Então, tomem nota, tá? Esse é um projeto para realmente difundir a nossa profissão no Brasil. Entregar a cutelaria para o Brasil inteiro, beleza? E se você está começando, tome nota e pegue o máximo de dicas possíveis e aproveite, tá? E um detalhe também, temos o grupo no Facebook. Vai ter algumas aulas, vai ter material didático que eu vou estar disponibilizando. Material didático assim, algumas coisinhas que vocês vão poder estar baixando e estar utilizando aí no decorrer do curso e também quando acabar o curso, tá? Vai ter algum material para vocês estarem imprimindo e utilizando na oficina que é muito vantajoso aí para vocês, tá? Então tem o grupo no Facebook, o link vai estar no primeiro comentário aqui e fixado também na descrição do vídeo. Talvez eu faça um grupo no WhatsApp também. Caso já tenha um grupo no WhatsApp, também vai estar o link desse grupo do WhatsApp na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado lá. Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo e bora para a primeira aula. Bom, pessoal, a primeira dica que eu vou passar aqui para vocês do nosso curso é a utilização do papel cartão para estar fazendo os moldes, né, de vocês aí na oficina. Seja um molde de faca ou um molde de bainha, recomendo, né, o papel cartão porque ele é mais estruturado, né? Então você consegue, depois que você for contornar ali, né, passar o desenho, seja para o couro ou seja para o aço usando um canetão, ele vai danificar menos, né? Ele vai ceder menos e você consegue passar com mais facilidade. Bom, pessoal, aqui então nós temos 3 das principais configurações aí de montagem de lâmina, tá? No caso, uma lâmina com espiga, mas com uma bombinha integral, uma lâmina espigada também com guarda e uma lâmina integral, tá? Daí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é cada parte da faca, né, e de cada modelo, tá? Então, começando pelo básico, aqui nós temos a ponta, certo? Nesse caso, nós temos aqui um pomo, tá? Então a gente vem com essa espiga atravessando todo o cabo e o pomo é fixado ali, um pomo de aço fixado na espiga, né? Então aqui temos o pomo, ok? A parte de cima da faca, olhando ela, vou pegar aqui uma faca de uso minha como exemplo. Tá meio sujinha, mas porque é de uso mesmo. Então, essa parte superior, né, nós chamamos de dorso, ok? Então aqui temos
o dorso. Beleza? E daí a gente observando dessa peça para baixo, começando por essa daqui, nós temos essa parte aqui, muito comum, né, em facas gaúchas, né, facas do sul. E essa parte é conhecida como colarinho ou também bombinha, beleza? E aqui, essa transição da lâmina para o cabo, também aqui com uma configuração bem tradicional das facas ali do sul, conhecida como gavião. Nesse caso aqui vocês podem ver que ele está em S. Tá vendo que ele faz um formato de S? Esse aqui é o famoso gavião em S. Então aqui nós temos o gavião, ok? E aqui nós temos o cabo, né? Descendo para a segunda peça, toda a parte de corte aqui da peça, lâmina, ok? Nessa peça em especial nós temos um falso fio. O que é um falso fio? É, como vocês podem ver aqui, essa parte desbastada aqui em cima que dá um poder de penetração maior para a peça. Falso fio, ok? E Lucas, esse é o falso fio, qual que é o fio? O fio é a parte da fiação aqui embaixo. Então, daqui tiramos o fio, é a parte onde é feita a fiação. Lucas, se essa parte que é feita a fiação é chamada de fio, o que é essa parte aqui? Essa parte aqui, né, no caso que essa daqui vai até mais em cima, é o gume ou o vazado. Ok? Daí, voltando para essa peça daqui, nós temos a guarda. Nesse caso aqui, uma guarda simples, então ela só vem para baixo, ela não vai para cima. Então, uma guarda simples. Caso ela fosse para cima também, né, ela fosse para os dois lados, seria uma guarda composta, ok? Mas, como ela só vai para baixo, é uma guarda simples. Daí, vindo para essa faca de baixo, essa faca integral, nós temos aqui as talas. Ao final dessa faca, quando ela não acaba rente ao cabo, né, quando ela não termina paralelo ali com o material utilizado para esse cabo, quando ela tem um excesso de material de aço para fora aqui, né, geralmente ele costuma ser pontudo, é chamado de quebra-crânio. Por quê? Numa situação de defesa ali você pode estar utilizando para golpear, como é o caso dessa daqui, ó. Ou se você precisa quebrar uma pedra, quebrar alguma coisa para não bater com a ponta da faca, é utilizado o quebra-crânio. Daí, geralmente, existem furos, né, nesse quebra-crânio aqui, como por exemplo esse daqui, que é para passar uma cordinha, para passar um fiel. E, como o nome dessa cordinha é fiel, o furinho é passador de fiel. Esse furo aqui, ele pode ser, por exemplo, nesse caso, que ele tem um separado para o passador de fiel. E também existem algumas peças onde vem um passador aqui na frente. Isso é para dar mais segurança na faca aqui, né, para ela não correr da mão. Em seguida, temos esse outro detalhezinho aqui, ó. E como vocês podem ver, o fio ele não vem direto aqui e emenda. Ele faz um C. Tá vendo aqui que ele faz um pequeno C? Esse detalhezinho é conhecido como pingador. Por que esse nome? Porque
ao trabalhar caça e tal, a galera costuma dizer que o sangue vem e pinga, tá? Geralmente por conta disso, de cortar algo que vai gerar algum tipo de fluido ou de líquido, ele pinga aqui e não vem para as mãos, tá? Porém, eu acho que esse detalhezinho, ele tem uns outros detalhes, ele tem umas outras funções muito mais legais. Por exemplo, te dá uma guia para o desbaste. Então você faz isso aqui antes de desbastar o gume, antes de fazer o vazado, e aí você tem uma noção perfeita quando você está desbastando aonde que vai parar esse desbaste do outro lado, né? Quando você não está vendo ali, né? Você tem um parâmetro melhor para você estar parando ali na hora que você está desbastando. Em seguida, aqui em cima, ó, vocês podem ver, nós temos uns cortinhos. Esses cortinhos são esses cortinhos aqui, igual dessa faca, serve para apoiar o polegar, para estar fazendo aqui tá dando um grip melhor, né? Tá dando uma aderência melhor para você estar trabalhando, né? E esses cortinhos aqui são muito comuns em facas de campo, em facas onde você vai precisar de uma pega adiantada para fazer um entalhe, por exemplo. E esses cortinhos aqui, o nome é recartilhado paralelo. Se, ao invés dos cortinhos serem na sequência, um na frente do outro de forma paralela, eles forem inclinados, né, e cruzados, seria um recartilhado cruzado, ok? Daí aqui nós temos também as linhas de desbaste, né? Aqui temos a linha de desbaste superior, e aqui essa outra linha aqui, ó, que no caso também pode ser essa linha aqui, nós temos a linha de desbaste do ricaço. Agora nós podemos vir para um ponto muito importante, né? Já que citamos ele aqui, vamos para ele agora, que é o ricaço. O que é o ricaço? É essa areazinha, né, que faz uma transição ali da lâmina para o cabo. Tá? Geralmente, né, ele é muito mais visível em facas com esse tipo de estrutura aqui, com esse tipo de desbaste e com esse tipo de estrutura. O ricaço, ele é a alma da faca. Quem prestou atenção, quando eu estava desenhando esse modelo aqui, fazendo o esboço com lápis, estava mais claro, reparou que eu parti do ricaço, desenhei, depois eu acertei o tamanho do ricaço, né? Fiz o esboço aqui, mas parti a faca a partir do ricaço. Então, essa partezinha aqui é o famoso ricaço. Tá? Já vamos entrar com mais detalhes, né, falando dele, de alguns detalhezinhos. Mas por último aqui, vamos vir com um último detalhezinho, que é a espiga. Não está desenhada aqui, mas a espiga, ela é a ligação entre a lâmina e o cabo, né? Numa situação como, por exemplo, essa daqui, né? Dessa peça aqui, um modelo mais de caça, tá? Que eu não fiz ela 100% centralizada, mas já é um rabisco aqui que vai dar para vocês entenderem bem. Como vocês podem ver, aqui esse aço, ele passa pela guarda e vai para dentro do cabo, tá? Fazendo assim uma ligação mecânica entre o cabo e a lâmina. Espiga. Ok? Aqui também existe alguns detalhezinhos aí no qual a gente vai falar já. Fora isso, aqui como vocês podem ver, temos um pino, né? Isso aqui sem novidade, nome pino. Existem variações de pino, né, para você estar utilizando, mas vamos colocar ali como pino de fixação, e já dá para identificar. E aqui, parafusos, mas também são apenas um detalhe de fixação. Bom, pessoal, agora que nós já aprendemos bastante sobre a anatomia de uma faca, em todas as suas vertentes aí, vamos falar um pouquinho sobre as estruturas. Eu fiz aqui alguns esboços
das principais estruturas, tá? Existem outras, mas essas aqui são as principais e a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma. Ao meu ver aqui, nós vamos começar de uma ordem da peça mais fácil de se fazer para a mais complicada. Então aqui nós temos uma estrutura que nós já falamos, né, nessa nossa primeira aula, que é a estrutura integral, ok? Então o que é uma estrutura integral? Todo o chassi da peça, né, ele vem, essa espiga, né, a parte do cabo, ele vem contornando toda a empunhadura e ela é inteira de aço, né? Fazendo assim com que o cabo tenha que ser em talas, uma tala de cada lado, né? Que é o caso daquele exemplo que a gente mostrou aqui, dessa minha faca aqui, são talas, então é uma tala aqui e uma tala aqui. Essa é uma estrutura integral, ok? Então vamos marcar aqui, circular. Integral, ok? Daí, seguindo a mesma vertente da faca integral, nós temos uma faca integral esqueletizada. O que é uma faca integral esqueletizada? Ela tem vazados na parte da empunhadura, então essa parte onde vai presa as talas, né, o chassi da faca, ela é vazada, ela pode ser dessa forma, como vocês estão vendo aqui, né, que ela vem um contorno, deixando aqui um reforço e um espaço, uma área para estar colocando a furação das talas, e ela tem aqui um reforço no centro para dar estrutura para essa peça, né? Que lembra um ossinho, daí o termo esqueletizada, ok? Também pode ser feito esse vazado, né, esse alívio de peso, com diversos furos de diâmetros diferentes, trazendo ali uma estrutura para esse cabo e um alívio de peso para a peça. Daí então, dessa forma aqui, nós temos uma estrutura esqueletizada. Ok? Eu acho que as duas estruturas mais comuns são a integral e essa daqui, que é a de espiga escondida. Essa daqui vem como uma terceira mais comum. Mas as mais comuns são a integral e a de espiga escondida. Porém, a esqueletizada eu ainda acho mais simples de fazer do que a de espiga escondida, por isso que ela ficou em terceiro. Nesse sistema, a peça ela pode ou não ter uma guarda, né? Mas ela parte da seguinte ideia, que a faca ela vem com a sua parte com a parte da lâmina, e da lâmina, em vez dela vir com o restante do aço fazendo o contorno do cabo, ela tem um rebaixo, ok? Fazendo assim os ombros dessa peça, e desses ombros ela parte para uma espiga, ok? E essa espiga serve para você conseguir encaixar uma guarda que tenha uma medida diferente da peça, sem ter que fazer tudo de forma integral. E também fazer um cabo que não tenha emendas nas laterais e, consecutivamente, a espiga não apareça, ela fica escondida dentro do cabo. Então, como o próprio esquema já diz, né, de espiga escondida, esse aqui é um esquema, uma montagem de espiga escondida. Partindo dessa ideia da espiga escondida, a gente vem para uma parente dela, digamos assim, que é o esquema de espiga escondida desmontável. Nesse sistema aqui, a espiga ela é fixada por cola dentro do cabo, ou por cola e pino, né? Pode-se colocar um pino aqui também, vazando toda a estrutura e trazendo mais um reforço mecânico para a fixação dessa empunhadura, mas nesse caso ele pode ser colado também, mas a ideia é que seja uma peça desmontável. Então essa espiga ela parte da lâmina, igual essa daqui, tendo os ombros aqui, né, para estar fazendo o ajuste da guarda, e ela atravessa todo o cabo até vazar o pomo também, que geralmente nesse caso é feito em aço, e ele tem um parafuso que sai para fora da faca com cabeça, podendo ser ajustado dentro do pomo ou ficando para fora, e ele é rosqueado nessa espiga. Então imagina que quando você aperta aqui, ele faz um sanduíche pressionando esse cabo junto à lâmina, certo? Pressionando toda essa estrutura de cabo, pomo, guarda junto à lâmina. E
caso seja necessário, a gente pode fazer a desmontagem dessa peça todinha para estar fazendo uma limpeza ou por questão de estética mesmo. Então essa é uma estrutura desmontável. É uma estrutura complicada de se fazer, porém traz uma beleza, né? Fora um valor para a peça por conta de um quesito técnico muito grande, tá? Por isso ela fica aqui no nosso quarto lugar nas estruturas mais convencionais aí e com relação à dificuldade. Daí, depois dessa, vem uma outra estrutura que eu acho bem complicada de se fazer, tá? Porque essa peça ela tem que ser forjada toda de forma integral. Todas essas peças aqui você pode estar fazendo por processo de corte. Dessa forma aqui não, você vai ter que pegar uma barra grossa e forjar o perfil da lâmina para assim estar fazendo a parte da fixação do cabo. Essa estrutura aqui é uma estrutura tipo fechadura, desenvolvida por um cuteleiro de renome nacional aí, muito grande, nacional e internacional, né? É um símbolo da cutelaria nacional, que é o Rodrigues Fredo. E não poderia estar de fora aqui dos nossos exemplos, tá? Por que o nome fechadura? Porque, como vocês podem ver, essa estrutura da faca, o aço, né? Que ele vai vir aqui formando o nosso reforço para a empunhadura, ela vem todinha, ela não tem emendas, ela não tem soldas, ela é uma peça integral aqui, e aí esse cabo ele é fixado nessa furação de baixo para cima e ele tem um pino atravessando toda essa estrutura, fixando aqui, tá? Então, quando você vê a peça, né, ela não vai ter pinos aqui, ela vai ter esse vazado na lateral, essa estrutura ela abraça todo o cabo e vem um pino atravessando tudo isso daqui para segurar o cabo assim, entendeu? Então é uma peça extremamente complicada de se fazer, essa furação ela não é fácil de ser feita, tem que ser uma peça forjada, né, via de regra. E daí aqui então temos a estrutura de fechadura. Bom, então essas aqui são as principais formas de estrutura da faca. Quando a gente vai pensar em um projeto, a gente tem que pensar, né, no que se adapta melhor para cada peça. Como vocês podem ver aqui, nesse nosso sketch, nós temos diversos tipos de pontas, né? E vocês, já de bater o olho aqui, você vê que cada ponta pode ter uma função diferente, né? Numa peça, por exemplo, que pode ser usada para um churrasco e tudo mais, nós temos uma ponta mais caída e uma ponta mais agressiva, porém uma base um pouco mais reta para a gente estar fazendo um corte mais confortável numa peça, ou também para caso for estar fazendo um corte de madeira, para estar fazendo uma lenha, algo assim, nós temos uma área de corte bem legal aqui. Porém, nós temos aqui também uma outra peça utilizada para uma atividade mais mateira, onde temos mais massa na frente, uma área aqui de material sem ser um desbaste tão alto, uma área de material aqui livre na face dessa faca, para estar rachando uma lenha com mais facilidade, né? Abrindo essa lenha quando a gente vai fazer um batoring e dando mais massa para essa peça aqui em cima, né? E também, por exemplo, numa outra peça que a gente pode estar usando para combate, temos um falso fio que traz uma penetração maior, né, numa situação onde você precisa da ponta e uma ponta mais agressiva. Tudo isso deve ser pensado também no seu projeto. Com os nossos patrocinadores vocês encontram o que é de melhor em insumos e maquinários para cutelaria. Manchester Aços. Lá vocês vão encontrar aços para cutelaria como 5160, 1070, 1080, 15N20 ou inox 420. Eles têm uma variedade muito grande de largura, comprimento e espessura. O estoque deles é imenso e eles também vendem pelo Mercado Livre. O WhatsApp está aí na tela, é só chamar o Vinícius. Gavião Madeiras. Blocos e talas para cutelaria de madeiras nobres, resinas ou até mesmo híbridos de resina com madeira. Todos cortados, dimensionados, pensados para o cuteleiro, de forma que não haja excesso de desperdício. Peças secadas e seladas para que tenha uma maior durabilidade no estoque. Vem para Gavião, aqui Pica-Pau entorta o bico. Guajuvira Equipamentos, uma empresa especializada na produção e fabricação de máquinas para nós cuteleiros. Tem em seu catálogo diversas máquinas, como por exemplo lixadeiras de cinta profissionais, lixadeiras de cinta
compactas, guias de lima, fornos de temperatura controlada, tanques de fosfatização e também tem a novidade da Guajuvira, que é a retífica compacta, uma retífica pensada para nós cuteleiros. Tony West Couros. No site www.tonywestcouros.com vocês encontram diversos insumos para confeccionar suas bainhas, como por exemplo clipes metálicos, uma variedade imensa de tipos de couros, cordões encerados, tintas e ceras, agulhas, ferramentas variadas, ferragens e tudo o que você precisa para a confecção de uma bela bainha. Eles atendem pelo site e também pelo WhatsApp que está aí na telinha. Daí, tendo em vista essas ideias aqui, nós vamos ver para as ideias de ponta. Que essas ideias que eu vou passar para vocês podem ser feitas de diversas formas, tá? Então, por exemplo, uma ponta caída reta. Então a gente tem aqui o dorso da faca, ok? O dorso da faca correndo aqui. Essa ponta caída reta, ela vai descer literalmente de forma reta, sem curvas. Beleza? Então ela vem de forma reta e aqui na sequência vem o restante da faca e a linha do nosso fio, ok? Aqui, linha do nosso fio. Aqui nós já temos uma noção, só de bater o olho, de que é uma ponta agressiva. Nós temos pouca massa e fazendo talvez um falso fio, temos uma ponta ainda mais agressiva. Daqui a gente pode fazer várias variações. Descer mais essa ponta aqui mais para baixo e fazer o fio menos curvo. Fazer essa ponta reta mais para cima e fazer o fio mais curvo. Vai variando de acordo ao projeto. Mas temos aqui a ponta caída reta. Também temos a ponta reta, né? A ponta tradicional, digamos assim, onde o dorso é 100% reto e daí, da parte de cima do dorso, trazemos a curva do fio. Muito comum em facas para churrasco, né? Em facas, principalmente facas de linha, é comum termos uma ponta assim. Por conta da facilidade de produção, né, que é uma coisa a menos para se cortar, e também porque nós vamos ter uma ponta agressiva também, né, sabemos perfeitamente onde vai estar essa ponta e temos um formato de corte no final da faca interessante para estar trabalhando uma carne ou algo do gênero. Então é uma ponta reta, né? Temos a ponta caída reta e a ponta reta. Seguindo no mesmo quesito de pontas caídas, nós podemos ter também uma ponta caída curva, que é quando essa ponta ela cai fazendo uma curva. Tá vendo? Ela cai fazendo um raio. E daí também ela vem aqui para o fio fazendo um raio. Então vejam que interessante, ela é uma ponta bem semelhante a uma ponta de adaga, por exemplo. Se a gente trazer ela mais para baixo, mais para o centro, né, dessa lâmina, temos uma ponta muito semelhante a uma ponta de adaga. Porém, como ela não tem fio dos dois lados como uma adaga, ela tem uma penetração diferente, não muito efetiva como, por exemplo, uma ponta de adaga. Podemos, igual, por exemplo, essa aqui, que é uma ponta caída raiada, trazer mais massa na parte do fio para frente, trazendo mais peso aqui na frente, o que para uma peça que for utilizada para fazer golpes é muito interessante, tá? Ah, Lucas, eu quero auxiliar um pouquinho aqui, né, essa ponta, trazer um pouquinho mais de penetração, quero fazer um falso fio. Numa peça dessa, não fica muito interessante um falso fio. Alguns modelos até ficam interessantes, mas geralmente essa ponta ela é uma ponta utilizada para ter mais massa na frente, né? Fazendo assim, trazendo um calombinho de material para cá, e no fio também, se a gente trazer mais massa, nós temos muita massa para frente da lâmina. Daí, seguindo no quesito ponta caída curva, nós temos uma ponta caída negativa também, que em vez de fazer um raio para cima, ela vai fazer um raio para baixo. Ok? É uma ponta também muito comum e que muita gente costuma fazer um falso fio aqui, fica bem bonito também. Fica uma ponta
também é efetiva para penetração, mas ela tem uma certa limitação, que a partir do momento que ela entra um pouco, né, ela vem com um dorso reto. Lucas, eu posso fazer um dorso caído aqui, né, a seguir dessa ponta, fazer como se fosse uma crista, né? Por exemplo, aqui, né, que nós temos uma crista, pode, né? Como eu disse, essas são as principais pontas, e daqui, a variação que você vai trazer daqui depende de acordo com o projeto. Né? Você pode estar criando aí, essa é a beleza da cutelaria. Então aqui nós temos uma ponta caída, reta, uma ponta reta, uma ponta caída curva e uma ponta caída curva negativa. Existem outros formatos de ponta? Existem sim. Essa ponta caída curva, por exemplo, ela pode estar vindo, fazendo uma curva extremamente obtusa aqui, né? E aqui fazendo uma curva baixa na base do fio, fazendo, por exemplo, uma ponta de um cutelinho oriental. Tá? Então você pode estar trabalhando elas de várias formas, trazendo essa curva de forma mais obtusa, fazendo uma leve crista e assim sucessivamente, né? Bom, pessoal, assim que a gente escolhe a ponta do nosso projeto, o próximo passo que seria legal seria escolher a geometria do nosso projeto, a geometria de fio e de desbaste. Esses exemplos aqui, né, eles se aplicam tanto à geometria do desbaste quanto à geometria da afiação, tá? A gente vai utilizar esses termos e essas ideias aqui para ambos. Então, por exemplo, um desbaste côncavo. Lucas, o que é um desbaste côncavo? Ele é um desbaste raiado. Lembra da nossa ponta? Da nossa ponta que a gente viu lá? A ponta caída curva negativa, onde a ponta ela entra para dentro da faca? Então, ele é um desbaste negativo também, né? Ele é um desbaste côncavo. Ele entra um raio, né? Então esse gume, em vez de ele vir plano, né, inclinado plano, ele entra raiado. A gente faz isso com uma roda de contato, certo? Na lixadeira de cinta. Daí a gente tem um poder de corte muito grande. Essa peça ela vai ficar extremamente agressiva no seu fio, porém mais frágil também. Por que mais frágil? Reparem aqui nesse perfil que é côncavo e nesse perfil que é convexo, né? Que ele é o contrário desse outro perfil aqui. Esse daqui ele entra para dentro, né? O desbaste, e esse daqui ele corre para fora, né? Ele tem mais área. Reparem aqui no finalzinho. Olha como esse daqui ele fica mais fino por muito tempo e aqui ele tem uma área muito maior. Então esse daqui ele vai ter um poder de corte muito maior do que desse, né? Do que essa geometria, mas ele é muito mais frágil, né? Ele não é propício a receber impactos, tá? Então é uma geometria muito comum em facas de entalhe ou até mesmo navalhas, tá? É bem incomum utilizar em outros projetos. Daí, esse perfil convexo, por ele ser mais resistente, é mais comum em machados e em facas que vão receber impacto, tá? E também temos o mais tradicional, que é o perfil reto. Ele é quase que o meio termo dos dois. Ele tem um pouco mais de massa, né, na sua extremidade, porém não tanto quanto um perfil convexo. Aí, a gente falando desses perfis aqui, imaginem o seguinte, que o desbaste do gume, ele foi feito direto, né, daqui de cima até aqui, né, até o final da nossa linha de desbaste superior até o nosso fio. Ele vai direto ali, ó, encontrando as duas pontas lá embaixo. Então ele já é um perfil de desbaste afiado, né? O desbaste ele já é feito de modo que quando ele chega lá embaixo ele já está afiado. Isso é extremamente difícil de fazer, porque essa peça não pode aquecer durante esse processo, então tem que ser muito refrigerada, tá? Porém fica uma peça extremamente afiada e muitas vezes com um fio mais frágil também, tá? Então esses perfis de desbaste, né, essas geometrias, quando aplicadas diretamente, né, até chegar a uma afiação, são conhecidas como zero. Então, seria um desbaste côncavo zero, um desbaste convexo zero, um desbaste reto zero, porque ele vem
do final, né, do seu desbaste, né, do seu limite lá em cima, seja no dorso ou seja numa linha de desbaste no centro da faca, ele vem de lá até no zero embaixo, até chegar numa fiação mesmo na base do nosso fio, tá? Daí, assim, nós temos um perfil de desbaste zero, tá? Lucas, mas e se eu quero colocar mais massa para ter mais resistência e para não ser tão difícil de fazer, que é o que todo mundo faz praticamente, tá? A gente tem um perfil parcial. Então a gente vai ter um perfil de desbaste parcial, da onde ele vai vir até uma certa medida aqui, né? Então imaginem aqui, ó, que se ele fosse vir direto aqui, ó, ele não ia encontrar as duas pontas, ele ia vir, ó, e ele ia ficar retinho aqui. Daí ele faz um outro ângulo aqui fazendo a fiação. Esse é o mais comum, tá? Praticamente todo mundo faz isso, que é um perfil parcial. Esse perfil parcial, ele pode ter uma geometria de desbaste côncava, convexa ou reta, tá? Daí a gente pode fazer um misto. Daqui a gente pode fazer um misto, que a gente pode, por exemplo, fazer um perfil de desbaste côncavo, por exemplo, e uma fiação aqui embaixo reta, né? Então ele vai vir côncavo, então ele vai ter um pouco mais de área aqui embaixo, mais de massa, que vai dar mais resistência ao nosso fio, e aí ele vai vir com uma fiação parcial reta, por exemplo. Isso traz mais massa para a peça, consecutivamente mais resistência. Esse tipo de desbaste, né, que ele ia vir com uma geometria côncava e terminando com uma fiação parcial, é muito comum, vocês conseguem ver com muita facilidade nessas facas Xing Ling, que a gente fala, né? Essas facas mais em conta aí de mercado, feitas na China. É muito comum esse tipo de construção, onde tem um desbaste côncavo, né, e uma fiação parcial ali no final, né, uma fiação reta. Tá? É muito comum mesmo, porque é muito mais prático de se fazer, que é feito de uma forma onde tem duas rodas de contato e ele desbasta os dois lados ao mesmo tempo. Tá? Essa espessura aqui embaixo, né, que é essa medida aqui, antes de começar, né, de vir a fiação, essa medida aqui, ela também varia de projeto a projeto. Isso aqui a gente vai falar mais na nossa próxima aula. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula vai ser no próximo final de semana. Compre um caderninho de 10 matérias, vão ser 8 módulos o curso inteiro. Tomem nota, participem no grupo, tá? Tirem suas dúvidas e vamos todos nos ajudar, todos aprender juntos, beleza? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um forte abraço.